CBN, eleições 2024. Agora, 2h45, estamos a menos de 2 semanas das eleições municipais e os mesários desempenham um papel crucial, nessa data das eleições. Para falar sobre essa função, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Solon Tepedino, que vai tirar as dúvidas para a gente, as principais dúvidas sobre a função de mesário. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Prazer estar com vocês, boa tarde, boa segunda-feira, que a gente tenha uma boa semana, tudo bem? Boa semana, tudo bem. Bom, doutor, primeiro eu queria que o senhor falasse sobre benefícios aí para quem atua como mesário, né? Muitos são convocados, essas pessoas que trabalham domingo nas eleições, não nesse domingo, ainda no próximo, né? Daqui quase 2 semanas, terão algum benefício também por contribuir com essa função? Boa tarde novamente. É importante a gente destacar aqui os principais benefícios desses mesários que trabalham na eleição. São os dias em dobro. Se trabalhar no primeiro turno um dia, terá 2 dias de folga no seu trabalho. Trabalhando os 2 turnos, caso haja naquele município as eleições no segundo turno, trabalhando nos 2 turnos, terá 4 dias de folga junto ao seu empregador. Né? Ele terá também direito ao ticket de refeição. E uma coisa que é muito importante também a gente classificar, que o trabalho dos mesários nas eleições, ele pode ser critério de desempate em concurso público. Isso é uma coisa bacana também, que deve ser chamada a atenção. Então, amanhã ou depois, esse mesário está querendo fazer um concurso público, ele, com a participação nas eleições, trabalhando como mesário, isso pode ser critério de desempate nesse concurso. Doutor Solon, e esses dias, né, que o empregado tem direito, eles são definidos por quem? Pela Justiça Eleitoral, pelo próprio empregado, pela empresa que ele trabalha? Pelo próprio empregador, Guarizo. Na verdade, o empregador vai estipular 2 dias, se ele trabalhou um dia, ele vai estipular os 2 dias. Né? Ele continua com esse poder diretivo do empresário, né? Do empregador, e ele vai junto com o empregado ali decidir o melhor dia, mas o critério é do empregador para estipular os melhores dias para essa folga. É importante também a gente está mencionando aqui que o empregador ele não pode impedir esse empregado de participar das eleições, né? A gente sabe que muitos estabelecimentos ainda, restaurantes, muita coisa funciona no domingo de eleição, né? E caso essa pessoa seja convocada para trabalhar nesse domingo, mesmo que a empresa esteja aberta, o empregador ele não pode impedir esse empregado de trabalhar junto ao TSE. E esses dias eles têm algum prazo para ser cumpridos? Ele tem um prazo de 60 dias que o empregador deve observar, né, que é para que ele tire. Mas isso é muito, eu acho que isso é muito, na verdade, flexível entre empregado e empregador. O importante é cumprir, né, esses dias para que ele seja tirado da melhor forma possível. Tanto para o empregador, que também não pode, né, perder o seu empregado nesse dia a dia, quanto para o próprio empregado também, que tem direito a essas folgas. Então, o importante é ter o equilíbrio e a flexibilização desses dias de folga. E aí, doutor, são 2 possibilidades, né? O mesário que é convocado a trabalhar nas eleições, também quem atua como mesário voluntário. Nos 2 casos, os prazos para que isso ocorresse nessas eleições já se esgotou, é isso? Perfeito, já foram esgotados, tem um prazo para que seja estabelecido. Nós estamos aí há pouco mais de 2 semanas para as eleições, e aí, então, por isso os prazos já se esgotaram. E é importante também a gente salientar que, dependendo do município, né, o TSE pode fazer algum tipo de convênio. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos um convênio que está se firmando entre o TSE e a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que está sendo concedido, caso esse mesário seja, por exemplo, estudante de direito, ele vai ter, por exemplo, direito a essas horas, contando como horas de estágio. Então, cada município ainda pode ter as suas peculiaridades e estender esses benefícios, dependendo dos convênios que sejam feitos entre o TSE e os próprios municípios e outros órgãos. Doutor Solon, e se acontecer
de uma pessoa convocada não comparecer para o trabalho como mesário? Ela perde todos esses direitos e que tipo de sanção ela pode sofrer? Além dela perder todos esses direitos que ela teria, ela pode sofrer sanções administrativas, né? Se ela não justificar o comparecimento dela, e é claro, né, Guariz, que ela pode ter uma ausência justificada, tá? E aí nada ocorrer, né? Porque ele vai justificar essa ausência por algum motivo de força maior, ou enfim. Mas, caso esse mesário não justifique, ele pode ter, inclusive, aplicado uma multa pelo TSE por não comparecer nesse dia. Porque você cria até uma desorganização ali no dia, o TSE conta com aquela pessoa para trabalhar nesses dias, e você ter um desfalque é sempre complicado nesses dias. Bom, doutor, e aí para esses mesários, então, que foram convocados já para essas eleições, quais são os critérios de escolha, né? Como essas pessoas são convocadas? Na verdade, o TSE faz uma escolha muito aleatória, né, Tala? É uma coisa bem aleatória, não tem um critério fixo, pré-estabelecido, é uma coisa bem aleatória, um sorteio, eles verificam lá entre eles esses nomes para que sejam convocados, e não tem um critério estabelecido, não tem, isso é uma coisa que não é nenhum tipo de benefício, né? O benefício é esse que a gente está falando aqui. Eu sei que muita gente não gosta, inclusive, de ser convocado, mas é um critério muito aleatório mesmo, que são escolhidos essas pessoas para trabalhar nas eleições. E o contrário, né, doutor? Quem não pode ser mesário e não pode ser convocado nesse caso? Na verdade, é quem não tem o direito de voto, né? A pessoa que ela que não tem os pressupostos para votar, ela também não pode estar ali como mesária. Então, todos aqueles requisitos das pessoas que não votantes, elas se estendem aos mesários. Os mesários eles têm que ter todos os pré-requisitos e critérios para como se fosse um votante na data das eleições. Como que funciona a convocação, Dr. Solon? Existe alguma possibilidade, por exemplo, a pessoa que mora numa cidade, vota em outra, e aí ela não tem, por exemplo, acesso ao local de votação dela? Vamos dar um exemplo aqui. Se chega a convocação num prédio, mas ela mora numa outra cidade, então ela não está sabendo que foi convocada. Isso pode acontecer ou tem algum sistema do TRE, do TSE que vai chegar até esse mesário convocado? Na verdade, existe um filtro, tá? Para que isso não ocorra. Mas é evidente que essas coisas podem sim fugir um pouco desse filtro, né? E acontecer, você deu um exemplo muito bom, de chamar alguém, por exemplo, de outro município, até por um equívoco, enfim, e acontecer dessa pessoa ter se mudado, estar morando em outra cidade, e aí ela pode justificar, junto ao TSE, a sua ausência antecipadamente e não ter nenhum tipo de punição com isso. Pode acontecer, por exemplo, dessa pessoa que vai trabalhar e vai, né, estar inscrita para votar num determinado lugar, e nesse meio tempo pode ter se mudado, ou estar morando em outro lugar, né, temporariamente. Então, se ele receber essa convocação, ele pode, de forma antecipada, justificar o porquê que não pode participar da atuação como mesário e ser abonado de qualquer punição ou qualquer sanção. Então, mas aí eu pergunto se ele não souber, né? Porque ele não recebeu. Por exemplo, chega num imóvel, numa cidade que ele não está mais, essa convocação, e ninguém passa para ele que ele está convocado. Não. Aí ele vai voltar uma notificação, né? Essa carta que ele vai receber vai voltar como desconhecido no local, enfim, ele não vai ter a confirmação dessa confirmação, então ele não é responsabilizado por isso, porque ele não tomou ciência da convocação. Até porque, né, doutor, quem já foi convocado, por exemplo, tem que passar também por uma rodada de treinamentos, né? Existe uma preparação prévia para a data das eleições, tem uma preparação prévia, tem que participar de um treinamento, de um curso rápido, mas tem que participar. E caso ele não tenha sido intimado para funcionar como mesário, pode ficar despreocupado, porque ele não tomou a ciência da convocação. Bom, quero agradecer então a participação do advogado trabalhista Solon Tepedino falando com a gente aí, né, tirando, aliás, as principais dúvidas sobre a função de mesário aqui em Campinas. Mais de 10 mil pessoas foram convocadas aí para atuar nas eleições municipais deste ano. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui, tentando tirar as dúvidas
aí do pessoal, muito perto das eleições dessa data próxima que nos estão chegando aí. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Solon. Boa tarde, 2h55, intervalo. CBN, a rádio que toca notícia.